O santo do dia 22 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Maurício com os companheiros mártires no século III e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de setembro. São Maurício, Eugênio, Cândido, Vitor, Inocêncio, Vital e outros eram oficiais dos soldados do exército do Império Romano que foi encarregado em 287, no século III, de reprimir a revolta dos baguadas. Baguada vem da palavra cética bagade, que significa multidão. Tratava-se, com efeito, de uma multidão de aldeões, pastores e escravos que se revoltaram contra os seus senhores em certas partes da Gália, ameaçando a dominação do Império Romano. Foi Maximiano Hércules que recebeu a ordem do imperador romano Diocleciano para sufocar essa insurreição. Depois de atravessarem os Alpes, interrompeu a marcha na Suíça, a fim de dar descanso de 3 dias a tropas do Império Romano. A guarda avançada do Império Romano acampou-se em Aguanuã, cerca de 15 milhas lago de Genebra. Era esta guarda que pertenciam Maurício e os companheiros. Formavam um destacamento constituído inteiramente por cristãos tirados, aos que parece, do exército egípcio do Oriente, que guardavam habitualmente as fronteiras meridionais de Tabaína. Daí o nome que lhe deram da legião tebana. Antes de entrarem em combate, Maximiano Hércules deu a ordem para que todas as tropas do Império Romano concentrassem em Ocotoldir, a fim de sacrificarem sacrifícios aos deuses e prestarem juramento. Mas, com a legião tebana, se recusou a prestar esses tipos de cerimônias e juramentos aos deuses pagãos. Somos seus soldados, mas também servos do Deus Altíssimo. Os soldados disseram. Eles foram dizimados por ordem do comandante, não tendo este castigo alterado as posições dos soldados. Maximiliano mandou dizimar-los pela segunda vez, e os sobreviventes, porém, não deram mostras de se quiserem acomodar aos desejosos comandantes, por isso foram todos passados pelas armas. O campo ficou forrado de sangue e cadáveres. Naquele lugar, naquela época, foi erguida uma igreja em honra ao culto a esses santos mártires e do cristianismo, encontrando-se semente por volta do ano de 1893, no século XIX. A maioria das relíquias dos corpos dos soldados cristãos da Legião Tabaína atualmente é venerada no convento de São Maurício de Aguanã, na região de Valais, atual Suíça, especialmente no dia 22 de setembro, determinado pelo calendário oficial da Igreja Católica Romana. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de setembro. Em Roma, no cemitério de Comodila, junto à Via Ortiese, o falecimento de Santa Emerita, martirizada no século no ano de 150 pelo Império Romano.
Em Roma, junto à Via Salária Águila, no sepultamento do falecimento de Santa Basília, mártire no templo do imperador Diocleciano Maximiliano. Faleceu no século IV, no ano de 304. Em Lavrox, localizado no território de Borges, na Aquitânia, na atual França, São Silvano, eremita, faleceu de morte natural no século V, no ano de 410. No Monte Geomona, junto ao rio Loreno, no território de Porte, na Gália, também na França, São Florício Presbítero morreu de morte natural no século VI, no ano de 550. No território de Chostens, também na Orbodiera, na França, o falecimento de São Lourenço, bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 549. Em Laon, também na França, o falecimento de Santa Salabergia, abadesa, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 664. Em Rastibona, na cidade de Baviera, na Alemanha, o falecimento de Santo Emermano, bispo, que sofreu o martírio pela fé e amor de nosso Senhor Jesus Cristo no século VII, no ano 690. No mosteiro de Citonienes, na França, o falecimento do beato Otão, bispo de Friges, que morreu com o hábito monástico e nunca deixou durante o episcopado. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1158. Em Turim, no Piemonte, na região da Itália, o falecimento de Santo Inicácio de Chantai, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1770. Ao largo de Rostoffer, na França, o falecimento do beato José Martiston, presbítero, morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Seul, na Coreia, o martírio de São Paulo Chan Suan Sin e Agostinho Wan Shin, mártires no século XIX, no ano de 1839, pela ordem do imperador da Coreia. Em Montserrat, na província de Valência, na Espanha, o martírio do beato Carlos Navarro Miguel, presbítero da Ordem dos Clérigos das Escolas Pias, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. No mesmo lugar, o martírio do beato Germano Calvano Andreu, presbítero, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Alceria, na província de Valência, na Espanha, o martírio dos beatos Vicente Pelufo Cortes, presbítero, e Josefina Moscafros Montaverve, morreu martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Balvonetos, também na província de Valência, na Espanha, o martírio do beato Vicente Silvolana Hernandes, presbítero, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Cabeira, localizado na província de Valência, também na Espanha, o martírio da beata Maria Purificação Vidal, virgem, morreu martirizada no século XX,
no ano de 1936 pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Madrid, capital da Espanha, o martírio dos beatos Estevão Lobo Santos, Frederico Cobo Sanches, religioso da Sociedade Salesiana, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Azaguera, perto de Badajoz, também na Espanha, o martírio do beato Félix Guevara Corovodiana, presbítero da Ordem dos Frades Menores e Companheiros, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de setembro, dia que a Igreja Católica celebra a vida e memória de São Maurício, companheiros e mártires, soldado de Deus, no século III, no ano de 287.